Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai continuar aí a série de aulas sobre fontes de energia, né? Mais precisamente sobre as fontes não renováveis de energia e dentro delas o petróleo, né? Petróleo que é hoje, né, além de uma fonte de energia muito importante, uma matéria-prima muito importante, né? Quase tudo que a gente usa tem petróleo, né? O shampoo que eu usei para lavar meu cabelo hoje cedo tem petróleo, meu óculos tem petróleo, meu computador tem petróleo, a minha garrafinha d'água aqui tem petróleo, né? Então, petróleo está presente em muita coisa aí do nosso dia a dia. Bem, ó, aqui não aparece petróleo em específico, mas aparece alguns derivados de petróleo, como o óleo diesel, a gasolina, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, a querosene, né? Então, petróleo aí, ó, se for somar aí, é uma das principais fontes energéticas do Brasil, né? Petróleo é um daqueles que a gente chama de combustíveis fósseis, né? Um dos mais importantes, e o Brasil hoje, né, descobriu aí grandes reservas de petróleo. O petróleo, ele faz parte, né, do ponto de vista histórico, da segunda revolução industrial. A gente precisou de um desenvolvimento, né, científico um pouquinho maior, né, para poder aproveitar o petróleo aí em todo o seu potencial. É hoje, né, talvez a principal fonte de energia da humanidade, agora em tempos de pandemia, né, vocês observaram que teve países que reduziram o consumo de petróleo, né, países que dependem da exportação de petróleo passaram a ter aí dificuldades econômicas bastante expressivas. Como eu falei, ele é uma matéria-prima importante, quase que tudo do nosso dia a dia tem um pouquinho de petróleo, tem a ver com petróleo. É uma tecnologia acessível e o nosso país aí tem grandes reservas, né? A produção de petróleo, ela basicamente pode ser de dois tipos, né? A produção onshore, né, que é a produção em terra, tem aqui os cavalos de pau, né, que vão bombear o petróleo, e a produção offshore. No caso do Brasil, né, a maioria do nosso petróleo vem offshore, vem do mar, né? E ela pode ser de plataforma fixa ou, né, de plataformas aí no subsolo marinho. Hoje, a maioria do nosso petróleo vem também desse tipo de plataforma, desse tipo de extração. Tá? Aqui é um histórico, né, da produção de petróleo no Brasil, né? A Petrobras, que é a nossa empresa estatal, ela tem, né, bastante tecnologia aí para a produção de petróleo, principalmente naquilo que a gente chama de águas profundas. Com o passar do tempo, né, a Petrobras ela foi buscando petróleo em áreas cada vez mais profundas. Percebam que as reservas elas vão aumentando, né? E hoje a gente encontra petróleo, né, a mais de 7.000 metros de profundidade num lugar chamado de pré-sal. Tem esse nome porque está abaixo de uma camada de sal, né? O petróleo antigo era do pós-sal e hoje a gente pega petróleo do pré-sal. Bem, né? Produção de petróleo aqui no Brasil. O Brasil hoje ele é autossuficiente na produção de petróleo. Mais de 2/3 da nossa produção hoje vem de 7.000 metros de profundidade lá do pré-sal. É uma produção um pouquinho mais cara, né? Lá na Arábia Saudita os caras cavam 300 metros, acha petróleo. A gente tem que cavar 7.000 metros no mar para achar petróleo, então vai ter um custo de produção maior. Por opção política, por corrupção, por um monte de coisa, a gente é insuficiente no refino de petróleo. Então a gente produz petróleo, mas a gente não produz, por exemplo, gasolina o suficiente, diesel o suficiente e tem que importar isso de outros países, né? E o Brasil hoje também se tornou um grande exportador de petróleo cru. Tá? Aqui é um outro exemplo aqui, ó, da produção do pré-sal. Dá para ver que as reservas do pré-sal são maiores do que a reserva do pós-sal. Né? Aqui é o campo de Lula, né, que antigamente se chamava campo de Tupi. Né? É um dos campos aí, ó, que tem óleo leve,
não sei se tem gás aqui em Lula, né? Mas ele é um campo do pré-sal, né? Aqui de São Paulo, na Bacia de Santos, né? Aqui, ó, tem gás e tem petróleo. É um campo muito importante para o pré-sal brasileiro. Vantagens e desvantagens do petróleo, né? Vantagem é uma diversidade de usos, né? Dele se extrai aí vários combustíveis diferentes. Coque de petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, gasolina de aviação, e tem um outro que vai para navio, que agora eu esqueci o nome. A gente tem tecnologia própria para a produção, né? As desvantagens, ele é poluente, né? Pode ter aí acidentes ambientais envolvendo produção e transporte, às vezes a gente nem sabe de onde vem, né? Como o caso daquele petróleo no Nordeste do Brasil. Contribui para efeito estufa, chuva ácida, inversão térmica e também pode liberar metais pesados na atmosfera, né? Antigamente é um problema muito grande com chumbo na atmosfera, decorrente aí da chumbo na gasolina. Bem, como eu falei, né, o Brasil tem um dos maiores parques de refino do planeta, mas é insuficiente para o nosso consumo, tá? A gente ainda importa, né, gasolina e óleo diesel, principalmente de outros países. Aqui, cada triângulo são as maiores refinarias do país, né? Percebam que a maioria está no sudeste e sul do Brasil, próxima dos consumidores. Esse daqui é um mapa bem completo que ele mostra, né, terminais marítimos aí de receber petróleo, áreas de exploração de petróleo aqui no Brasil, áreas de exploração de petróleo no mar. É bem didático. Aí depois vocês olham com calma, tá? Onde tem petróleo, onde não tem. Né? Percebam que a maioria vem do litoral brasileiro e do mar. Tá? Tem áreas em terra, mas o mar ele acaba sendo muito importante. E aqui eu peguei algumas questões, né, que envolvem petróleo. 4. Instalação de uma refinaria obedece a vários fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto de centros de consumo como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto, o fator determinante para a instalação de refinarias de petróleo é a proximidade do quê? Né? Letra E. Espaços com infraestrutura de circulação, né? Seja veículos, seja navios, seja portos, aeroportos, né? Precisa ter gente, precisa ter consumo, né? E isso vale também para essa questão bem antiga da FUVEST, onde cada estrelinha é uma refinaria da Petrobras, né? E pede aí para justificar a distribuição das refinarias, né? A maioria das refinarias fica próxima do mercado consumidor, né? Sudeste e Sul é onde estão as indústrias, onde está a maioria dos veículos do país, né? Que vão utilizar esse petróleo e seus derivados. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.